O caso bizarro das mulheres que moram no McDonald's. O sonho... Pode morar? Mas o McDonald's não fecha hoje em dia? O McDonald's não fica mais aberto 24 horas, né? Agora ele fecha, pô. Ele fecha. O sonho da casa própria. Eu quero todo mundo levantando a mão. Quem tem o sonho da casa própria e comentando o hashtag casa própria, porque quem comentar vai ter a casa própria em breve. Então comenta. Já tem. Chupa, otário. Desculpa, Gianluca. Eu adoro você. Desculpa. Fui babaca. Tem hashtag casa própria, que tem tudo a ver com esse vídeo. E já deixa seu like e se inscreve no canal quem não for inscrito, porque é isso que você leu no título, tá? Vamos falar das duas mulheres que estão morando dentro do McDonald's. Sim, elas estão morando dentro do McDonald's. Um McDonald's que está ativo. É bom, né? Porque tem o Mac Café, depois tem almoço, depois janta, né? Come até com a tortinha de banana. Porra, é bom. Tortinha de maçã. É bom morar lá, pô. E essas duas mulheres simplesmente largaram a vida de aluguel e estão morando dentro do McDonald's do Leblon. Como isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? E eu fui até lá, fiz uma pesquisa a fundo, Ele foi no McDonald's? Tem uma galera, quer saber que história é essa? Pois é, senta aí, pega a pipoquinha, porque a história hoje tá super complexa. E como alguns vídeos que eu já trouxe aqui, como foi o caso do João Vess e outros, eu fiz uma pesquisa profunda, tá, gente? Fui atrás, entrevistei pessoas, fui até lá, peguei uma aula de informações da mídia, então, por favor, compartilha esse vídeo que ele realmente deu bastante trabalho. Tá bom, perfeito. Que a gente agora vai entrar no mundo das mulheres moradoras do McDonald's. Vamos saber tudo o que tá acontecendo, como é que elas fazem pra se alimentar, pra tomar banho, pra fazer... Não, pra se alimentar a gente sabe, né? Tem comida no McDonald's. Tudo, vamos entender no vídeo de hoje. Pode ser um negócio, nunca morei no McDonald's, tá ligado? Mas sim, toda vez que eu fiquei com vontade de cagar no centro, eu caguei no McDonald's. É muito confortável, gostosinho o banheiro lá, gente. Gostoso, cheirosinho, pá, não sei o quê. Só que antes da gente começar, né, a falar sobre elas, especificamente sobre elas, a gente precisa entender algumas coisas sobre locação, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que você que mora em qualquer... Ah, no Subway já caguei também. Caguei 4 horas da manhã no Subway uma vez. 3, 4 horas da manhã. Fui num show, num lugar que não tinha banheiro. Aí saí correndo e caguei no Subway que tinha do lado. O estado deve saber que o preço dos imóveis está uma grande loucura. Seja pra comprar, seja pra alugar, gente, está um grandíssimo sofrimento para pagar contas de maneira geral, porque realmente tá tudo muito caro. E aqui no Rio de Janeiro, como é uma cidade maravilhosa, né, recebe muito turista, aqui está extremamente caro. A gente fazendo uma pesquisa rápida nesses sites de aluguel e tal, a gente olhando aqui um bairro que é a Tijuca aqui no Rio de Janeiro, quem não conhece, não tem problema que a gente vai mostrar aqui alguns aluguéis, a faixa de preço no bairro da Tijuca, por exemplo, tá aí entre 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. Tijuca é chique ou não? A Barra da Tijuca é onde tem o Rock in Rio, é chique ou não? A Barra da Tijuca e a Tijuca são parecidos? São próximos? Já foi, não é mais? Entendi. Tu até acha 1.000 e poucos reais, mas olha só o tamanho, 25 metros quadrados. Tá louco. Isso é bem pequeno. Basicamente, meio que cabe o quê? Você e um vasinho de planta. Não, mentira, dependendo de como você organiza e dá, mas assim, são apartamentos pequenos. Ainda mais pelo preço de R$1.840, né? Pois é. A gente tá falando da Tijuca, que não é um estúdio, né? O nome é estúdio, não é nem apartamento. um bairro da Zona Sul. Jean, o que é Zona Sul no Rio? Zona Sul são os bairros que os turistas vêm visitar, sabe? Tipo Copacabana, Ipanema, que tem aquelas músicas tipo Garota de Ipanema e tal. Os Onde tem a novela do Manuel Carlos. Novela do Manuel Carlos, pois é essa vibe. Agora vamos falar sobre a Zona Sul, porque se os preços na Tijuca, que não é a Zona Sul, tão absurdos assim, já agora imagina a Zona Sul. Vamos pra Copacabana então, que todo mundo sabe que Copacabana é um postal do Rio. Aluguéis... Quando eu morei no Rio, eu morava no Flamengo. É muito fodido ou é legal? Eu não sei, eu tinha 4 anos, eu não tenho ideia de como era, não lembro nada. Em Copacabana, 4.900, 6.997, 6.342, enfim, preços deliciosos, só que não. Inclusive, tem Copacabana AP de 2.800, só que aí tu paga o quê? É 18 metros quadrados, 18 é menor que o outro que a gente tava vendo na Tijuca. Então tu vê que tá diminuindo o espaço, tá ficando cada vez menor. É meio que o quarto, que é a sala, que é a cozinha, que é tudo junto, porque é o que dá pra fazer, porque realmente hoje em dia morar num apartamento com mais de um cômodo está complicado, porque está caríssimo. E pra trazer um contraponto aqui, vamos falar do salário mínimo, que tá 1.412. 2 salários mínimos paga o aluguel, né? Então você tem que ganhar uns 4 salários mínimos pra sobreviver médio. Vocês conseguem ver que tem uma pequena diferença entre 1.412 e 2.000 e pouco, tipo, 18 metros quadrados? Tipo, não tá dando nem pra pagar o aluguel. Aí é aquele lance, né? A pessoa pega, trabalha o dia inteiro pra pagar o aluguel e respira, né? Faz uma fotossíntese ali, como as famosas plantas, porque realmente tá complicado. E a pergunta que fica é, nessa modernidade, quem é que consegue sobreviver melhor? Os millennials ou as plantinhas, né? Eu acho que as plantinhas estão ganhando bastante aí de nós millennials. Nós millennials. Eu
Eu sou millennial, sim. Você é velho, mano. Você é velho. Eu sou o quê? Eu já não sei mais. Eu devo ser geração passada, retrasada já. Me respeita, eu me incluo nos millennials. Eu aposto que as plantinhas o quê? Não tem crise existencial, com a gente tem que pagar um monte de conta. As plantinhas ficam lá, já estão acostumadas com a fotossíntese, de ficar lá vivendo a vibe. Então realmente tá mais fácil ser planta no mundo hoje em dia, tá, gente? Planta do que gente, melhor ser planta. Mas agora a pergunta que eu quero Tu é emo. Perfeito, perfeito. A partir de 96 é geração Z, 95 pra trás é millennials. Eu sou millennial, então. fazer pra vocês é a seguinte. Vocês sabem qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Tá. Aí vamos ver aqui a matéria. Ó, Leblon é o bairro que tem os imóveis mais caros do país. Confira ranking. O ranking aqui, ó, Leblon, são 22 mil reais o metro quadrado. É cada história, né, gente? Por que você está falando sobre valores do Leblon, valores de vários lugares do Rio? Porque essa história tem tudo a ver com isso que eu vou contar aqui pra vocês. Tá bom. A fofoca de hoje, meus amores, não tem endereço fixo, tá? Na verdade, até tem, que é o McDonald's, mas a gente vai continuar aqui. É uma fofoca nômade, uma fofoca delivery, e ela vai chegar na sua casa assim, ó, fresquinha no vídeo de hoje. Hoje você vai conhecer a história das possíveis caloteiras do McDonald's. Então, se você ainda não deixou e fortaleceu o seu like, você vai deixar seu like agora e comentar hashtag possíveis caloteiras. Porque não... comenta no meu vídeo também. Dá um like, comenta, hashtag caloteiro é da hora. Não sabemos se são ou não. Então, se você não comentou, comenta agora, que tu sabe que fortalece esse vídeo. Então, vamos lá. Jean, o que está acontecendo? Como isso tudo aconteceu? Os moradores do Leblon não sabem o que fazer. A galera fica fofocando, a galera fofoqueira começou a comentar sobre o que está acontecendo com o McDonald's e por que essas mulheres são vistas lá todos os dias, desde que o McDonald's abre até a hora que o McDonald's vai fechar. E eu não tô falando todos os dias, tipo, há uma semana, há 3 dias. Eu estou falando há 3 meses. Quem passa pelo McDonald's da rua Ataúfo de Paiva vê várias malas empilhadas. E não são malas, qualquer mala. Malas de marcas boas, malas bonitas, várias malas, umas 5 mais ou menos, empilhadas e 2 mulheres sentadas em uma mesa próximas a Passa o dia lá. essas malas. Quando você passa ali e dá uma olhada nisso, você já olha e pensa assim, cara, deve ser algum turista que tá saindo de um hotel pra poder ir pro aeroporto, ou então alguém que tá indo pra rodoviária pra poder viajar. Você pensa que alguém tá no caminho ali pra uma viagem. Mas Perfeito. não, porque como eu falei pra vocês, elas estão ali há 3 meses. E a gente sabe que bairros, no geral, provavelmente seu bairro também tem muita fofoca, as fofoquinhas elas vão espalhando e começaram a perceber que de fato elas estavam ali há muito tempo. Essas mulheres, elas estão dividindo um pouco de opinião por aí, né? Muita gente falando, o que será que aconteceu com elas? Muita gente falando, sabemos a história delas, sabemos por que elas estão nessa situação. E várias versões diferentes. E óbvio que nesse vídeo eu vou trazer todas as versões aqui, porque a gente foi lá e descobriu em primeiríssima mão. Pô, quem trabalha no bagulho descobre em uma semana, né? Pô, vai 3 dias que vocês metam aqui, tá ligado? Pô, quem trabalha vê o bagulho todo dia, pô. Primeiríssima não, que foi uma galera lá antes, né? Em segundíssima mão, talvez, não sei. Enfim, você tá descobrindo agora, primeiríssima mão pra você. Perfeito, Eu perfeito. acho que elas são muito focadas, muito determinadas, muito... Sabe, a gente só não entende como segurar 3 meses dormindo sentada, né? Então, tá toda a vizinhança tá meio que impactada com essa, não é? Com essa situação. Teve, inclusive, moradores do Leblon que descobriram essa história toda por conta dos porteiros que começaram a fofocar. Então, a fofoca começou a ir por todos os vertentes. Eu achei estranho, que eu falei assim, um monte de mala enorme, quem vem do Galeão direto pra cá, pro McDonald's? Aí depois eu fiquei sabendo pelo porteiro, o Leblon ainda é pequeno, até essas vovó. O porteiro me falou, não, elas foram expulsas do apartamento, porque não pagaram condomínio, aluguel, alguma coisa. Só que elas já estão à mesa ali. Só que aí vamos para os primeiros bafafás. Todo mundo tentando entender. Só pra explicar também, a galera começou a tentar uma aproximação com essas mulheres e elas são extremamente secas e ríspidas com a maioria das pessoas que tentam se aproximar, tá? Pô, as mulheres estão no personagem, meu. Eu não vou falar com ninguém dessa porra. Vou encher o saco aqui é o caralho. Deixa minha moradia, pô. Sou focada e determinada aqui. Muita gente de mídia foi lá pra tentar entrevistar, elas falaram, a gente não tem nada pra falar, não queremos falar da nossa vida. Não converse com bandeirantes. Bem superficialmente, o que elas falaram na mídia a gente vai comentar aqui também, mas elas não querem conversar com ninguém, não estão abertas a abrir sobre a vida delas. Tá. Mas alguns ambulantes que estavam por ali e que sabem a fama dessas mulheres resolveram comentar aí uma das versões das histórias delas. Esse vendedor ambulante, ele trabalhava em um hotel em Copacabana e ele falou o seguinte, abre aspas, conheço elas pelo histórico do local onde eu trabalhei. Um hotel em Copacabana. Elas se hospedaram lá e não pagaram a hospedagem em 2022. Caralho, as minas vêm trambicando de lugar em lugar faz 10 anos, fica vendo. Não aceitam ajuda, são bem ríspidas, não se abrem, ficam andando na rua peregrinando, ficam pra lá e pra cá e não tem um local fixo.
As mulher faliu lá no... Quando o Collor roubou o banco. Desde então, elas estão vivendo pulando de galho em galho. Isso foi o que o cara comentou. Aí você pensa, Jean, beleza, as pessoas estão vendo elas lá, morando no McDonald's. Mas como assim morando no McDonald's? Jean, o McDonald's tem horário de fechar e abrir. Como é que tá funcionando? Vamos lá. Esse McDonald's dessa rua, ele funciona de 10 da manhã às 5 da manhã. Então fecha só pra limpar, né? um McDonald's que é praticamente 24 horas. Ele não chega a ser 24 horas porque ele fecha ali de 5 da manhã às 10 da manhã. Elas entram 10 da manhã e elas ficam de 10 da manhã até as 5 da manhã dentro desse McDonald's com as malas. Elas consomem lá dentro, então elas têm condição de comer, elas comem todos os dias, elas fazem refeições ali e elas ficam até a hora de fechar. Pô, sai caro, tá? Sai caro, pô. Sai caro. Podia ter escolhido outro lugar, podia ter ficado num shopping. Quando esse McDonald's fecha, elas saem com as malinhas, ficam ali do lado de fora, logo na porta do McDonald's, dormem por ali, mas já tá praticamente de manhã, né? 5 horas da manhã, tem muita gente indo de trabalho já. Sim. Elas dormem ali, quando abre 10 da manhã novamente, elas entram novamente no McDonald's, consomem e passam ali. Pô, contrata essas mulheres, mano. Contrata essas mulheres. O dia todo. Então, só pra vocês entenderem mais ou menos a rotina. Jean, estou curioso, sou uma pessoa fofoqueira. Quero saber como que elas tomam banho, como que elas fazem... Calma aí. Eu tenho outras dúvidas. Quanto custa o barato do dia do McDonald's? Quanto que é o mais barato? R$7,90 é o mais barato. R$7,90. Vamos supor que elas comem de manhã e um à noite. 2 mulheres, vamos por 4 então. Elas gastam no mínimo R$31,60 por dia. Barato do dia não é do Subway? Ah, mas tem um nome lá. Tem o lanche do dia do McDonald's. Vezes 30 dias. Cara, o mínimo que elas gastam por mês é R$1.000. Mas elas devem comer um sorvetinho, Eu tô falando pra pegar só o lanche mais barato, sem batata, sem coca, sem nada. O mínimo do mês é R$1.000. Deve pegar um cafezinho, uma tortinha de maçã. Deve gastar uma nota ali, fi. Deve deixar uns 4 conto pelo menos. Como mais barato é uns R$25 cada um. Esse R$7,90 é só o lanchico mesmo. É só pra não morrer de fome mesmo. Necessidades básicas. Pois bem, quando você consome em um estabelecimento, você pode usar o banheiro desse estabelecimento. Então elas usam o banheiro do McDonald's, mas falaram que pra tomar banho e fazer outras atividades ali, né, tomar um banho inteiro, né, não ficar só molhando de pouquinho em pouquinho, elas vão até a praia, porque é bem perto da praia do Leblon. Elas vão até lá. Pariu, tá cebosa pra caralho. Ah não, tem chuveiro na praia, né, não precisa ser de mar, né. Lá naqueles postos, pagam algum valor ali pra tomar banho, porque tem aqueles postos, sabe, posto 12, posto 11, posto 10, elas entram ali, pagam um valor e tomam banho ali. E tem uma galera falando também que às vezes elas vão no Shopping Leblon, que é um shopping ali próximo também. Isso são que as pessoas ali que convivem e transitam estão comentando, tá? Porque da boca delas não veio explicação. Mas como eu falei pra vocês, as pessoas são fofoqueiras, o povo vê e aí comenta. É horrível tomar banho de biquíni? Gente, o Big Brother, as meninas tomam banho de biquíni por 4 meses lá e tão viva. Dá um jeito pra tudo. E aí começou uma grande fofocaiada de, agora temos que entrar em contato com alguém? Será que a gente tem que pedir ajuda da prefeitura? Será que tem que entrar em contato com a polícia? Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar genuinamente preocupadas com essas mulheres. Tem várias discussões aqui que a gente vai adentrar mais pra frente, mas muita gente começou a ficar preocupado, falando, cara, o que será que aconteceu? Porque tá uma situação meio estranha. Aí calma. Polícia chegou lá, a prefeitura chegou lá, a polícia disse que nada tinha pra fazer ali, porque na verdade elas não estavam cometendo nenhum crime, porque elas estavam consumindo no local, então se você consome no local, você pode ficar naquele lugar. Pior que não é crime mesmo. Então não existia nenhum crime acontecendo ali. Cara, é muito louco essas paradas. Eu vou contar um negócio sobre crime pra vocês. Uma curiosidade idiota só. Uma vez minha mãe viu pelo espelho da loja dela um cara colocando as coisas na mochila, tá ligado? Aí ela foi lá e segurou o braço do cara. Minha mãe é louca, tá? Ela briga com tudo. Ela segurou o braço do cara e ligou pra polícia. Aí o policial chegou lá e falou assim, ele não saiu da loja, moça, então não é roubo. E aí ficou por isso, é isso aí. E ao mesmo tempo, a prefeitura que entrou em contato tinha conseguido locais da prefeitura pra elas dormirem, né, e tal, de pessoas carentes. Elas falaram que elas não precisavam de ajuda, que elas não queriam esse auxílio da prefeitura e continuaram por lá. É que eu acho que elas não se veem como pessoas carentes, né? Ou pessoas que precisam de ajuda. Exatamente. E o estranhamento dessa história toda, gente, é que quando a gente vê uma pessoa em situação de rua ou alguma situação mais tensa, a gente entende que a pessoa tá sem condição, a gente, né, fica compadecido da situação, só que no caso delas, elas parecem ter poder aquisitivo e parecem conseguir morar em algum lugar e ter dinheiro pra pagar as coisas. Porque elas pagam comida, elas têm malas caras, elas têm roupas caras. Isso que gerou essa curiosidade das pessoas, de tipo, gente, por que elas estão fazendo isso? É meio que isso, sabe? Jean, quem são... É publi do 5º andar, no final.
vai ser que você pode morar em qualquer lugar. Público do Airbnb, more viajando. Com elas. De acordo com os veículos da mídia que fizeram a apuração e fizeram uma pesquisa profunda, vários veículos, tá? CNN, G1, O Dia, vários veículos fizeram essa apuração. De acordo com eles, o nome das duas é Suzane Paula Muratório Jeremia, de 64 anos, e a filha Bruna Muratório Jeremia, de 31 anos. As duas, elas vieram originalmente do Rio Grande do Sul, mas elas já moram no Rio há 8 anos. Pesquisando sobre o nome delas, você encontra bastante informação na internet. Bastante, tipo, rede social. Também, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, que é um assunto complexo, mas outras coisas também. A Bruna, que é a mais nova, que tem 31 anos, aparentemente, atualmente, ela está entre empregos, tipo, trabalhando em vários lugares. É o que a gente chama de fazer bico, né? Ela diz que ela tá cursando direito, ela diz que ela é fluente em inglês, espanhol e sabe falar um francês. Tá. Não sei falar, quem sabe falar... Ele pode estar divulgando os nomes delas? Ah, a mídia deve ter divulgado já, né? Aquele print ali, acho que era do G1. Mac já falou que não é publi deles. Eu tô aí, que eu não sei, tá bom? Mas ela também fala um pouquinho de francês. Ela já trabalhou em restaurantes, em escolas de idioma, já foi atendente recepcionista de hotel e também já trabalhou como atendente aí em padarias. A garota, ela é bem millennial mesmo, né? Que tá aí tentando seu lugar ao sol, como todos nós. Ela, inclusive, parece ser uma estudante de direito, se é que ela é, né? Bem aplicada. Ela conhece muito bem sobre leis e processos, inclusive todo mundo que aparece lá e tenta filmar a cara dela ou fazer algum vídeo dela, ela fala que vai processar, que ela sabe dos direitos dela, enfim, ela tá bem respaldada, parece. Francina, que eu te boto um processo. Já tem processo contra um monte de gente. Perturbação da tranquilidade, perturbação da ordem pública. Já chamei no caso, não tem história pra você. Então essa é a mais nova, que na verdade elas são mãe e filha, tá? As duas. Agora vamos falar da mãe. A mãe da Bruna. A mãe, ela vive um relacionamento, um amor aí que aparentemente cruza fronteiras. A Suzane, que é a mãe, ela é casada com um homem que mora no Reino Unido. E aparentemente esse príncipe aí do Reino Unido manda um valor pra elas conseguirem se manter aí também e ajuda elas com algumas questões financeiras. Ele paga o lanche, né? Ele paga o lanche, alimentando o seu amor. A pergunta que fica é, será que ele sabe que elas estão morando ali? E eu já digo que a resposta é sim, porque elas mesmas falaram que isso é muito comum. Calma que vocês vão entender. De qualquer maneira, a Bruna e a Suzane, elas estão buscando um lugar pra morar no Leblon. E elas falaram que elas só estão ali porque elas estão nesse processo de buscar um novo lugar. Só que esse processo já está demorando aí 3 meses, né? Praticamente. E elas falaram que elas querem procurar... Cara, é igual aqueles parentes, né? Que muda pra tua cidade. Fala assim, não, vou ficar na sua casa só até eu achar uma casa aí na cidade. Aí fica 3 anos, tá ligado? A encontrar um apartamento no Leblon por R$1.200 o aluguel. Só que assim, gente, como eu mostrei pra vocês lá no começo desse vídeo, beira o impossível, eu não vou dizer impossível, porque a gente nunca sabe, você achar um aluguel de R$1.200 no Leblon. Na verdade, eu acho que é quase impossível, Não, tá? é pra 2 pessoas. Dá mais pra 2 pessoas, porque vocês viram os valores que a gente viu em Copacabana, e se você pesquisar aí sobre aluguéis em Leblon, você vai ver que é muito alto. Então é uma coisa muito irreal que elas estão buscando. Gente, imagina se todo mundo que tá esperando pra achar um aluguel resolver morar no McDonald's. Pois é. Ah, eu acho que podia virar uma moda, né? Podia virar uma moda. É meio loucura, mas vamos lá. Eu que moro no Rio Comprido não pago isso, pago quase 2 mil, gente. Se essa moda pegar, meu amor, eu vou vir pro McDonald's amanhã. Ela alega que só quer morar no Leblon, né? Ganhar R$1.200, pagar aluguel de R$1.200 e morar no Leblon, eu acho difícil, né? É muito difícil, ela tá sonhando, coitada. Aí deve estar pensando, poxa, Jean, às vezes elas passaram por uma situação complicada, o que tá acontecendo? Vamos entender mais a fundo, porque muita gente tá falando que de coitada elas não têm nada. Será? Várias pessoas, como eu falei pra vocês, ficaram, né, tentando entender o que tava acontecendo e ofereceram ajuda, e como eu já disse, elas negaram pra um monte de gente. Só que a doutora Kátia Vita, ela foi até essa unidade do McDonald's pra prestar auxílio a essas duas, ver o que elas precisavam, e essa mulher, ela foi enxotada com policiais. Elas chamaram a polícia pra essa mulher que tá... Quem é essa mulher? Quem é Kátia Vita? Tentando ajudar ali. Elas também recusaram o auxílio da prefeitura, que nem eu falei pra vocês. Então, é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado também. Inclusive, o pessoal que tá lá perto fala que frequentemente, quando alguém oferece ajuda, elas ameaçam de chamar a polícia falando que tá assediando ela. Exatamente, elas são uma advogada, tá? extremamente grossas. A gente vai falar sobre a nossa experiência lá, porque a gente foi até lá. Até pra poder entender melhor sobre esse caso. Então, no dia 22 de abril, assistentes sociais do programa Leblon Presente foram até lá,
falar pra elas que elas poderiam ter um lugar pra ficar. Explicando que eles tinham alguns abrigos disponíveis e que elas poderiam ficar lá tranquilamente nesses abrigos, enquanto elas estão, de repente, fazendo essa busca de apartamento, enfim. Que são abrigos pra pessoas, como a gente falou, pessoas mais carentes. Elas falaram que elas não estão precisando de ajuda e se recusaram a ajuda do Leblon Presente. Em março, um mês antes, né, a gente falou de abril, agora 22 de abril, um mês antes, em março, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio também entrou em contato e elas também negaram lá em março, tá? Então isso tá se arrastando porque realmente ajuda elas não querem. O fato é que tem várias entrevistas e depoimentos que alguns veículos tentaram fazer com elas tentando tirar todo mundo ali. Alguém tinha que fazer um experimento de oferecer um apartamento por R$1.200 pra ela, ver se ela ia topar. Ou se ela ia botar empecilho também. Tipo assim, rompe o contrato depois. Enrola, fala, demoraram pra pagar, foi alugado. Mas elas falam versões diferentes. Pra uns elas falam que elas recebem dinheiro desse cara e que ele tá vindo ajudar elas. Pra outros elas falaram que esse marido da mãe dela aparentemente tá vindo com uma chave de um apartamento pra elas morarem em um lugar. Mas aparentemente ele se perdeu aí no caminho, né? Porque há 3 meses ele não trouxe a chave. Tá vindo de barco. Até agora. A dúvida é que tá tudo meio nebuloso em relação a essas mulheres. Está nebuloso ou estava nebuloso? Porque as pessoas, quando elas querem, elas vão atrás. E principalmente veículos de mídia, as pessoas fofoqueiras no geral. O fato é que as duas, elas não estão gostando nem um pouco dessa publicidade, tá? Elas não estão gostando dessa atenção que elas estão recebendo. Engraçado que eu acho que em outras situações, porque a gente já viu casos gringos que a gente trouxe aqui no canal, por exemplo, Ana Delvey, sabe? Que a mídia descobriu que ela tava fazendo umas coisas lá meio estranhas, né? Que nem a gente já trouxe aqui nesse caso. E ela aproveitou da mídia pra poder fazer dinheiro e fazer seu nome, tanto é que a mulher hoje em dia tá cogitando até ter programa da mulher. Talvez elas pudessem estar se aproveitando dessa audiência, mas não, elas realmente não estão se aproveitando, elas estão querendo que o povo deixe elas em paz. Se elas tivessem criado um TikTok falando da rotina delas, elas já estavam monetizando e pagando apartamento. Isso é... Olha aí. Ó o golpe de marketing. Eu vou mudar amanhã pro McDonald's e vou criar um TikTok. Verdade. A TV Globo, elas deram uma entrevista afirmando que estão procurando apartamento e que não entendem a curiosidade que despertaram e pedem que as pessoas não se intrometam na vida delas. Só que, inicialmente, era só uma coisa curiosa, mas as pessoas começaram a se meter na vida delas porque começaram a perceber que tinham coisas meio esquisitas no passado delas, que a gente vai chegar lá. A mãe disse o seguinte, abre aspas, a Suzane: "Eu estou achando tudo ridículo. Não consigo entender como isso virou uma bola de neve." Eu consigo facilmente entender. Eu consigo entender ainda mais quando eu soltar as informações daqui que a gente vai trazer mais pra frente. A mãe, inclusive, disse que isso é muito comum na Europa, tá? Então o problema é que nós... Eu acho que não é, não. Comum na Europa é os caras dividir uma casa em 93 pessoas, você aluga só um quarto, Malemar pode usar o banheiro. Somos brasileiros burros que não viajamos o suficiente pra entender que é super comum você ir pro McDonald's e morar 3 meses lá. A gente que não tá sabendo. Ela disse que várias pessoas, quando estão procurando apartamento no exterior, ficam vagando pela rua, dormindo com as malas, até encontrar um apartamento ideal. Gente, é super comum. Inclusive, eu mesmo joguei isso no Google pra fazer uma pesquisa e não encontrei resultado nenhum. Então, assim, eu não sei... Vou carteirar que eu já fui pra Europa e nunca vi ninguém morando no McDonald's, tá? Onde que isso é comum. Se vocês souberem que é comum, comentem também, se alguém já viu isso acontecendo. Eu já vi coisa assim, a pessoa viajou com um grupo de amigos, uma viagem de zoeira. Aí, de um lugar que a pessoa se hospedou pra outro, tem uma diferença de um dia. A pessoa fica num lugar ali, comendo os negocinhos até dar o horário do check-in. Isso eu já vi. Agora a pessoa ficar 3 meses no estabelecimento. Passar a tarde no aeroporto. Passar a tarde na Starbucks do aeroporto. Já passei, já. Comercial esperando pra alugar outro lugar. Eu nunca vi isso. Mas elas falaram que é comum. Eu não achei no Google, fiz pesquisa aqui. Mas vai ver, eu não viajei, né? Não sei nada da vida. Aí quem já viajou e entende mais pode comentar se as pessoas moram 3 meses nos lugares mesmo, é normal. Vai ver a uberização da moradia, né? Exatamente. Às vezes tá rolando, a gente não tá sabendo. A pessoa agora aluga a casa. Agora ela aluga o estabelecimento. Enfim. Inclusive, a Bruna, mais nova, ela falou o seguinte, abre aspas: "Se fosse uma pessoa de pele morena, com pouca roupa, com pouca mala, não teria despertado curiosidade." A questão é que realmente, dependendo da situação, não teria despertado curiosidade, porque uma pessoa que... Se fosse pobre, já tinham prendido. Não prenderam ainda porque é boy. Não tem muita roupa, que tá em uma situação de vulnerabilidade, a gente entende que ela não tem uma casa porque ela está em uma situação de vulnerabilidade. O fato é que elas estão comendo lanches no McDonald's todos os dias, e a gente sabe que, de acordo com as promoções gerais, o McDonald's não é uma coisa barata, e ao mesmo tempo elas estão com malas caras, com roupas caras, pagando as coisas no cartão de débito, então elas não parecem muito pessoas vulneráveis. Por isso as pessoas ficaram curiosas. E elas mesmas disseram que elas não estão vulneráveis. Exatamente. E isso gera curiosidade. Você tá morando 3 meses... Você diz que não é vulnerável, tá morando 3 meses no McDonald's, então o que tá acontecendo? A Bruna trouxe esse apontamento aí pra questão racial, né? Na visão dela, pelo que ela tá falando, parece uma situação meio de preconceito reverso, sabe? Tipo, heterofobia, sabe? Ai, Que isso, cara, que isso. eu tenho preconceito comigo porque eu sou branca.
Enfim, pois elas, né, como pessoas super nobres que são, não estão fora aí da possibilidade de ter dificuldade financeira como qualquer um de nós, seres humanos que respiramos nessa terra. Elas não são especiais. O fato é que fica aí o mistério como é que elas conseguem pagar esses lanches aí do McDonald's, porque A grande realidade é que elas são pessoas com dinheiro, mas não dinheiro suficiente pra viver no Leblon. Eu acho que, tipo assim, elas já foram ricas, tem resquícios da época de rica, visto as roupas, as malas e tudo mais, mas hoje em dia não tem mais condição pra viver no Leblon, mas não quer viver numa condição mais precária. vamos dar uma olhada aqui nas Mac ofertas, né? Temos aqui, ó, Mac ofertas de 43, 45. É uma média aí de 30 e poucos reais, 40 reais. A gente fazendo um cálculo muito rápido, vamos arredondar aí pra 40 reais cada refeição. Então vamos lá, digamos que elas comam 2 vezes por dia, são 160 reais. Por 30 dias dá mais ou menos uns 4.800. 4.800 reais de comida. Gente, é um valor alto pra uma pessoa que diz que não está em situação de vulnerabilidade. Significa que ela tem 6 mil reais de renda, porque é 4.800 de comida, ela precisa de 1.200 pra morar, que ela quer alugar um apartamento de 1.200. Vulnerabilidade. Realmente não parece que elas estão vulneráveis. É que assim, com esse valor, gente, daria pra elas alugarem, de repente, um aluguel de 1.000 e poucos reais e teriam mais uma grana aí pra poder se alimentar pelo mês. Por isso que não faz muito sentido o que elas estão falando. A situação é que parece que elas não querem sair do Leblon. E aí, se a gente soma que elas estão 3 meses nessa situação, então, 4.800 reais vezes 3, 14.400 reais. Quase 15 mil reais. Não dá pra morar no Grajaú? No Grajaú, que é a zona norte da zona sul, não é? Ou tô confundindo, é a zona sul da zona norte? É a zona sul da zona norte, né? Só em McDonald's nos últimos 3 meses. Vocês entendem que nada fecha? Daqui a pouco, gente, já tá com o valor que elas podiam dar entrada no imóvel. Com o valor que elas estão gastando. Daqui a pouco vai somando. Se elas ficarem ali 3 anos... São 3 meses já. Mas é o que eu falo. Elas poderiam, de repente, alugar um apartamento não na Zona Sul, mas em outro bairro. Qual que é o problema, gente? O fato é que tem gente... Já criaram todo tipo de teoria, tá? Já falaram que é marketing do McDonald's, sendo que o McDonald's já falou que não tem nada de marketing, tá? Que isso não tem nada a ver com isso, que eles falaram que estão inventando coisa. Já criaram teoria de estão gravando uma segunda temporada. Lembra daquele documentário que um cara comia McDonald's durante... Qual é Grajaú X é extremo sul, assim se ofende o crioulo. Não, pô, Grajaú X do crioulo é o Grajaú de São Paulo, não é? Tô falando do Grajaú do Rio de Janeiro, pô. Crioulo é de São Paulo, não é? Ou crioulo do Rio de Janeiro? Não, é de São Paulo. Mó tempão, que é aquele... Como é que é o nome? Super Size Me, sabe? Estão falando que elas estão fazendo uma outra temporada aqui no Brasil de Super Size Me. As teorias estão a mil. Eu só tinha visto isso naquele filme. Lembra aquele Super Size Me? Só tinha visto lá. De repente, vai que elas estão fazendo um documentário e nós estamos aqui tudo de besta fazendo merchan. Não sei. Não, pode ser qualquer coisa isso que tá acontecendo ali. É muito surreal, Fabíola. É muito surreal. Vendo todas as notícias que estão saindo na mídia, né, e tudo que tá acontecendo, eu vou contar já a minha experiência indo lá, vou explicar tudo pra vocês, mas vendo tudo que as pessoas falaram na mídia, uma coisa que não teve muito ponto de atenção é o seguinte. É assim, pra morar na casa tem que cozinhar, tem que limpar. Ali tem tudo, né? Tem uma galera que mora em hotel pra não ter que cozinhar e limpar, você sabe, né? Tem uma galera que prefere morar em hotel, mesmo que seja um hotel barato, pra pelo menos ter ali um café da manhã e alguém que vai limpar tudo. O que representa a atitude dessa mãe e dessa filha, muito provavelmente? Diante da opressão do sistema, 2 mulheres uniram forças, pegaram suas 6 malas pra lutar pelo direito do luxo e ao fast food, que é universal, gente, e é patrimônio da humanidade. Mas, gente, assim, brincadeiras à parte, falando sério, isso é um exemplo muito claro de falencialismo. Jean, o que é falencialismo? É uma filosofia de vida aí seguida por várias famílias, desde aqui do Brasil, também na Europa, que meio que perdem a grana, perdem o poder aquisitivo, mas cravei a história, fica vendo. não querem perder a fachada, sabe? Tipo, não aceitam que caíram de vida. Sim. Não aceitam que uma hora tu tá em cima, outra hora tu tá embaixo. Eu embaixo? Eu estou embaixo. Eu não estou embaixo. A pessoa não consegue aceitar isso. A gente conhece uns casos aí. Tem muitos casos, é bem... Cravei a história. Ela não aceita que ela não tem mais grana pra viver no Leblon e tá tentando, de qualquer forma, ficar por ali. comum. Inclusive, talvez vocês conheçam a gente, talvez tenham os parentes. Sempre a gente conhece alguém. Mas é isso, né, gente? Afinal de contas, o que tem nessa história que chamou tanta atenção da mídia? Até porque tem milhares de pessoas morando nas ruas. Elas não são as únicas e nem as primeiras. E ao mesmo tempo eu fico pensando, se fosse um morador de rua que precisasse mesmo, iam deixar ficar dentro da lanchonete? Será, Madalena? Eu tenho as minhas dúvidas. Não ia, mas tipo assim, se ela ficasse ali também não iam deixar. É que a parada é que ali elas estão consumindo. Se elas não tivessem consumindo, iam ter expulsado já também, eu acho.
Vamos falar agora de uma coisa séria, gente. Desde a pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito. Só pra vocês terem uma ideia, o Censo de População de Rua 2022 da Prefeitura do Rio de Janeiro identificou 7.865 pessoas na capital fluminense em situação de rua. Houve um aumento aí de 8,5% em relação a 2020, quando foram contabilizadas 7.272 pessoas em situação de rua. É muito raro a gente andar pelos bairros cariocas e não se deparar com cenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando esse caso ele ganhou muita atenção Não só carioca, né? Todo o Brasil, né? da mídia, muita gente começou a se questionar se elas só estavam ganhando atenção pela cor de pele delas, ou era pela curiosidade das pessoas por elas parecerem mulheres luxuosas naquela situação. Só que aí, obviamente, com as pessoas pesquisando e procurando informações sobre, encontraram redes sociais. As redes sociais delas foram aí observadas pelo jornal O Dia, que mostrou aí vários prints do feed delas. Inclusive, eles não liberaram as contas, tá? Eles confirmaram que é a rede social delas, mas não liberaram o arroba, então a gente consegue ver o que o Dia disponibilizou. Mas são fotos extremamente luxuosas no feed. Olha lá, Louis Vuitton, Dior. Pô, ela não quer transparecer que faliu mesmo. A regra número 1 do falencialismo, que é o que a gente tava falando, é manter a pose. Manter o luxo, parecer que a sua vida, ó, está maravilhosa, que é o que a gente viu, o quê? No caso de Ana Delvey, que é o que a gente viu no caso de João VS. É isso, ó. Luxo. Não importa se a sua conta tá no vermelho. Ninguém liga pra isso. O que as pessoas ligam é pra aparência. É pro status. Inclusive, as redes sociais corroboraram muito com isso, né? Por isso que eu tenho muito problema com gente que fica ostentando na internet o tempo todo. Porque é muito sobre isso, sabe? De você tentar vender uma coisa que não necessariamente é o que você vive, eu acho extremamente problemático. Até mesmo se você viver isso, eu já acho problemático. Mas enfim. E a verdade é que melhor do que ter itens de luxo é você mostrar itens de luxo. Porque eles não precisam nem ser seus. Beber champanhe de graça e... Ixi. Isso, essas duas pareciam que sabiam bem. Aí você fala, Gema, como é que faz isso? Como é que tu entra numa loja, tu bebe champanhe, tu come os docinhos da loja e tal, e tu... Só se vestir bem. Vou dar o papo, é só se vestir bem. Se você se veste bem, você entra nos locais, você é bem atendido, mano. Não consome nada. Muito simples, gente. Elas entram em várias lojas extremamente caras e chiques, como Louis Vuitton, Gucci. Passam ali a tarde experimentando roupa, dando uma olhada em algumas coisas, falando sobre a vida delas, porque as pessoas que trabalham ali nunca vão saber de fato qual é a vida delas. Elas tiram fotos dos looks, dos acessórios, do que elas têm ali acesso e postam tudo nas redes sociais, né? E com legendas em inglês, né, gente? Porque, of course, né, elas... É tudo do Pinterest isso aqui? Postar em português, com legenda em português. Oh my God! No! Are you crazy, man? Não, tem que ser em inglês, ou então em francês, ou então em italiano. Tem que dar uma causada no feed. Porque legenda em português é coisa de pobre. Quem é que escreve em português? Tá bom. No Brasil. Quem faz isso? Eu, hein? Aí você pode perguntar assim, já, mas uma hora as lojas vão parar de oferecer cafezinho, de oferecer bolinho. Não é possível. A mulher vai lá, os mulheres vão lá toda hora, imagina. Tá entrando lá, olhando tudo, não comprando Rio de Janeiro deve ter shopping pra caralho, pô. nada, o povo não vai mais receber, não. O segredo, meus amores, tá na rotatividade. É só tu não ir na mesma loja direto. Tu vai numa loja aqui, daqui a pouco tu vai em outra ali, a outra lá. Aí daqui a um mês tu volta naquela que tu não comprou nada, que a pessoa já esqueceu que tu foi lá. A rotatividade é a alma do negócio pra você poder ter essa questão aí do status. E tem também algumas fotos dela que parecem muito foto de Pinterest também. Isso é verdade. Se você pegar algumas fotos desse feed aí e jogar no Google, tu vê que tem algumas parecidas no Pinterest. Então você vê que tem isso. E assim, o fato é que vocês viram que elas rodam pelos bairros. Vocês viram o caso lá que falaram do hotel em Copacabana. Então elas não ficam só ali. Apesar de elas estarem ali há bastante tempo já, elas rodam por esses bairros que são nobres, né? Então, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Estratégia, né, gente? Ou você acha que é fácil ostentar falencialismo? Não é. Inclusive, uma dessas funcionárias de lojas chiques que não falaram o nome, não quis, né, aparecer, ela chegou a dar uma entrevista exclusiva pro jornal O Dia, onde ela... Isso aqui é tão triste quanto a galera que compra coisa e posta marcando a marca como se tivesse ganhado, né? Ai, olha esse mimo da que comprou o bagulho. Falou o seguinte, que as duas, elas são figurinhas carimbadas na loja, que elas sempre passam por lá. Elas meio que iam semanalmente, tiravam fotos com as roupas, com os looks, consumiam bolinho e café ali da loja. Até porque, né, gente, que grande falta de etiqueta você não consumir o que te oferecem. Um bolinho, um cafezinho. Vamos ali, vamos comer. De acordo com a mulher Um champanhe, um ceviche.
até que preferiram não se identificar, elas iam semanalmente à loja, entravam, escolhiam algumas peças, experimentavam. Em seguida, consumiam o bolo e o café que são servidos no local e iam embora. Isso é uma fonte do Dia que falou ali exclusivamente pra eles. Eu acho que elas meio que cometeram um erro aí, tá? Porque com essa história toda acontecendo, eu ia ficar pelo menos uns 2 meses aí sem ir no Shopping Leblon, porque senão, né, ia ficar marcada. Mas não, elas estavam indo. E com essas publicações nas redes sociais, elas também acabam atingindo um público internacional. Como elas postam legendas em inglês e tal, então elas estão até enrolando aí um povo de fora também. Porque postando tudo em inglês, bancando essa vida aqui, negócio estranho. E eu acho que é por isso também que elas não querem Mas ela não posta no Stories, gente? O Stories vai só pros seus seguidores, não vai pro mundo, não. dar muita entrevista, pra não quebrar essa imagem de... Exatamente, de que elas estão com um poder, que elas têm um poder aquisitivo alto. Porque muita gente, inclusive na internet hoje em dia, vocês veem vários coaches, eles vendem uma vida maravilhosa porque... Tudo mentira. É tudo alugado. Pô, eu já vi... Você quer ver um caso triste? E é amigo do... É galera que é amiga do menino que foi preso lá do Silvercop. Eles encontram um carro na rua e gravam o vídeo na frente do carro correndo antes do dono voltar, mano. Não é nem aluguel. E aí eles lançam, tá vendo? Quer ver como eu consegui esse carro? E aí gravo o vídeo. Conheço porque é gente que eu conheço, tá ligado? Que tenta esse mundo de coach e os caras não tem 2 bicicletas. E quer ver como eu comprei esse Porsche com um Porsche que tá estacionado, tá ligado? Que essa é a maneira deles de ganharem dinheiro. Então, como é que você vai comprar o meu curso que vai mostrar pra você como você vai sair do 0 a 1 milhão em um ano se eu não tiver 1 milhão? Então tem que, muita ostentação aqui, muita ostentação pra você olhar e querer minha vida. Eu conheço uns aí que alugam um carro de luxo só pra poder ficar falando. E o povo endividado, gente. Se vocês soubessem as coisas que acontecem na internet, que a gente conhece, o povo endividado. Cara, tenho certeza que a internet é cheia disso. Tipo assim, não dá o dinheiro que muita gente finge que dá, tá ligado? E aí a pessoa gasta todo o dinheiro pra sustentar aluguel de uma vida em vez de investir num negocinho legal ali pra ele, tá ligado? Um apartamentinho legal, pá, não sei o que, viver uma vida tranquila, não. Aluga mansão que não vai conseguir guardar nada, vai ficar gastando tudo com aluguel só pra manter uma vida... Olha como eu sou fodão pros outros, tá ligado? Parcelando carro pra alugar, pra mostrar pros outros que tem carro que não tem. Uma loucura. Jean, entendi esse caso, entendi tudo, mas não estou entendendo ainda por que elas estão morando lá. Vamos lá. Aparentemente, elas têm fama, e de acordo com alguns processos aí movidos, fama de caloteiras, e elas já foram despejadas de apartamentos algumas vezes. Meu Deus, elas não pagavam aluguel? Sim, alguns aluguéis elas não pagaram. Supostamente, né, gente? Mas assim, os processos lá, tem pessoas que falam que elas não pagaram, porque elas foram processadas várias vezes. Muita gente falou que o histórico de calote delas não é de agora. Isso aí, pessoas que falaram, tá? Na mídia. Como eu falei pra vocês, elas eram do Sul, então em Porto Alegre, onde elas moravam, elas já aplicaram aí supostos golpes. Inclusive, um repórter da CBN chegou a ver um padrão aí no modo como elas agiam. Processos por dívidas de aluguel começaram em 2015. Após uma extensa pesquisa na justiça, a reportagem identificou um padrão na atuação de Bruna e Suzane. Elas alugam apartamentos e depois deixam de cumprir o contrato, parando de pagar o aluguel. Parece que elas deram mais por lá, né? Lá no Sul, pelo menos 2 vezes esse suposto golpe aí de, tipo, não pagar. Suposto golpe não, né? Quando você entra no negócio e não paga, meio que parece um golpe na minha cabeça. Mas não sei, é critério de vocês. Tá com medo, né? Tá tudo bem. Tá com medo. Em 2017, elas foram condenadas pela justiça por ficarem 4 meses sem pagar o aluguel, somando quase 10 mil de dívida. Entre 2014 e 2018, a mãe e a filha dividiram um apartamento em Boa Vista, um bairro lá de Porto Alegre, né? Elas pagaram ali... Cara, elas estão a papo de 10 anos vivendo no calote, mano. Pô, tem que ter empenho, né? Bem que a mulher lá no começo falou que elas têm foco e determinação, né? Pra viver num calote assim, você tem que ter uma determinação. 6 meses, e ficou por isso mesmo. Dívida acumulando, e nada delas fazerem o pagamento, enfim. Nossa, elas ficaram 3 anos e meio sem pagar? Tem um tempo aqui... Onde é que você viu isso? 2014, 2018. Meu Deus, é verdade. É que de 2014 a 2018 e elas pagaram 6 meses, então foi um bom tempo aí que elas ficaram sem pagar. Enfim, e as pessoas que alugaram apartamento pra elas... As mulheres profissional no golpe, tá? Elas entraram em contato com a TV Globo pra falar o seguinte, em contato com a TV Globo, a locatária afirmou que as duas causaram problemas durante o período com vizinhos e não cumpriram o acordo financeiro firmado entre elas pela moradora. A proprietária disse que a dupla só pagou os primeiros 6 meses de aluguel e resistia em negociar qualquer tipo de acordo para quitar a dívida pendente. É que agora eu acho que mesmo que elas tenham dinheiro pra pagar o aluguel, elas não vão conseguir porque elas têm um nome sujo. Exatamente, elas estão com dívidas de aluguel. Então, que apartamento, que pessoa que vai alugar vai aceitar
locar pra alguém que já tem várias dívidas de locação. Meio complicado. E mesmo que elas paguem as dívidas, vai ter o processo. Se a pessoa tem processo por não pagar o aluguel, ninguém vai alugar um novo. Isso é verdade. É só pagar com calção de 1 ano na frente. Pagar com 1 ano de atraso. É que elas estão falidas, né? Se elas realmente fossem dar grana, é só pagar pagar 1 ano de aluguel antes. Verdade. Então talvez elas estejam tendo esse problema por causa disso. E também porque elas querem pagar R$1.200 no Leblon, né? Aí também não dá. Jean, mas aí só deram alguns possíveis calotes, né? Também talvez não seja coisa tão séria. Tem também um processo de injúria racial. Ih? Sim, também tem esse processo quando você procura pelo nome delas. Elas foram condenadas Gaúcha, né? Gaúcha. em 2018 a 1 ano em regime aberto por injúria racial. A matéria diz o seguinte: elas também foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2018 por injúria racial e condenadas a 1 ano em regime aberto. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários. Tá, você falou muita coisa lá do Sul onde elas moravam, mas aqui no Rio, será que elas não estão tentando começar uma nova história? Não. Chegando aqui no Rio, elas já colecionam 3 casos de contratação de locação. Em um desses casos, elas foram condenadas e despejadas com uma dívida de 13 mil reais. Então a gente já viu uma dívida de 10 mil reais acontecendo no Sul, agora uma dívida de 13 mil reais aqui no Rio de Janeiro. E como eu falei pra vocês, Pô, o britânico tá fudido se um dia vir pra cá, tá? outros 3 casos de contratos onde elas não efetuaram o pagamento. Mas esse pessoal olha o Jus Brasil antes de alugar um apartamento? Gente, é porque quando eu ia em date na internet, eu olhava o Jus Brasil. Como é que... Que é isso, gente? Que isso? Que isso? O povo aluga apartamento sem olhar o Jus Brasil, gente. Fico chocado. Mas agora o povo deve estar olhando, né? Por isso que não devem estar alugando, enfim. Jean, beleza, consegui entender aqui que elas não estão conseguindo alugar porque elas já fizeram isso várias vezes. E o ponto é, o repórter que cobriu isso pela CBN, que trouxe essa notícia pela primeira vez ali na CBN, ele chegou a fazer um post nas redes sociais falando sobre a matéria e uma pessoa comentou no post o seguinte, eu vou deixar essa pessoa anônima, mas eu vou ler aqui pra vocês. Vale lembrar que isso que eu vou ler aqui pra vocês não é como as informações que a gente viu de pessoas que conheceram, que passaram por situações. É uma pessoa que diz ter passado por uma situação, mas, gente, tudo tem que ser provado, né? Mas vou ler o depoimento dessa pessoa aqui, mas isso é um comentário que fizeram no post. Pode incluir no histórico agressão física e verbal contra senhoras que alugam quartos. Eu tive o desprazer de dividir apartamento com essas duas. Após investigar e descobrir a quantidade de processo, pedi que elas deixassem o apartamento imediatamente. 31/12/2023. Caralho, foram linchados do apartamento no Réveillon, tá? Já foram direto pra Copacabana, já. Passar o Réveillon, foda-se. Como já era de se esperar, elas se recusaram a sair, chamei a polícia e saíram de Camburão. Transtorno em pleno dia de virar o ano. Isso foi o que comentaram no perfil do Pedro Bom, que é o cara da CBN que postou essa notícia aí pela primeira vez, tá? E acabou gerando esse grande boom aí na internet. Então você vê que isso é uma coisa meio comum, que é uma coisa que elas costumam fazer, porque são várias vezes, gente. Não tá falando de 1, 2 vezes. A gente tá falando de pelo menos aqui, aparentemente 3, 5 vezes. Agora a gente vem com a questão do McDonald's. Tá. O McDonald's é um lugar que tá funcionando, tá em perfeito funcionamento, as pessoas vão lá, compram lanche, comem lá. O McDonald's não pode fazer nada, eles não conseguem tirar ela de lá, e a resposta é não. Não, elas estão consumindo, Porque elas não estão cometendo nenhum crime. Como elas estão consumindo no ambiente, elas são consumidoras, elas podem usar o espaço. Isso não é caso de polícia, isso é caso de assistência social, entendeu? Diante da situação, olha quanta pessoa tem aqui, não é possível que ninguém chega aqui e traz uma solução. Pois é, mas quando vem assistente social, aí elas não descem do salto, né? Jean do céu, não, mas aí elas não podem ficar lá o resto da vida. Elas podem passar o resto da vida lá? Eu não sei, mas uma advogada especialista em direito do consumidor falou um pouco sobre isso. A Kátia Vita aí vai explicar. Não tem esse tempo de permanência, você vai ficar tantas horas, você vai poder voltar quantas vezes. Mas o que pode acontecer é dentro do bar, dentro do restaurante, ele pôr limites de horário, fixar. Mas o McDonald's é franquia mundial, moça. Eles não vão conseguir colocar uma regra no Leblon. E eles não vão conseguir fazer a sede mundial alterar as regras do McDonald's por causa de 2 moradoras do Leblon. O importante é deixar isso claro para o consumidor. Mas como é uma situação inusitada, nenhum dono, nenhum proprietário... Elas são espertas. Você acha que elas vão no restaurante dali do bairro que o cara pode pôr as regras do estabelecimento deles? Elas vão numa franquia onde pode passar 100 pessoas lá dentro que vai ser pífio perto do McDonald's mundo, tá ligado? O empresário imaginaria que aconteceria isso, uma pessoa permanecer, porque por mais confortável que seja, tem ar-condicionado, banheiro limpo, estão sendo bem tratados, isso foge da normalidade. Sem contar, meus amores. Tem o caso do cara da padaria, né? O velho da padaria que não deixava abrir notebook na padaria dele, no Alphaville lá. Agora,
no McDonald's a regra é mundial. O cara não pode aplicar a regra dele. Amores, se acontecer algum problema com elas dentro desse McDonald's, pode dar problema pro próprio estabelecimento. Porque também tem um risco muito grande. Você imagina, por mais que elas estejam até consumindo, ela adquire direitos. Você imagina se as duas caem, escorregam, acontece alguma coisa dentro do estabelecimento. Toda essa dinâmica, quem vai responder vai ser o estabelecimento. Mas se você acha que a galera do McDonald's não tá gostando, assim, muito delas, na verdade, a gente foi lá, né? Tem uma galera que não tá gostando muito, mas tem uma galera que tá até defendendo. Até porque a própria equipe de segurança do McDonald's também tá ajudando elas quando elas são muito abordadas e muito importunadas ali. A jornalista Daniele Dutra, que tentou contato ali com elas, chegou a ser meio que ali... É cliente fiel, né? Seguida pela galera ali da segurança, meio que pra afastar ela das mulheres. Foi então que um outro segurança veio e continuou me seguindo, continuou ali tentando ouvir a minha conversa ao telefone. Então, assim, nos 15 minutos que eu permaneci ali naquela lanchonete, naquele restaurante, o que eu pude perceber eu que fui seguida, eu em condição de cliente, fui seguida ali, fui extremamente hostilizada, tanto pela moça mais nova, quanto pelos seguranças que me seguiram naquele ambiente. E eu decidi sair do McDonald's por estar me sentindo mesmo insegura. A Daniele também comentou que chegou a rodar pelo bairro e que parece que é praticamente unânime. Todas as pessoas que já tiveram algum contato ou sabem histórias delas já tiraram ali a conclusão de que as duas são supostamente golpistas mesmo. Eu decidi ir para um outro lado do McDonald's, conversei com um funcionário do supermercado que trabalha ali, enfim, há muitos anos, e ele disse o seguinte: olha, Daniele, a fama dessas duas senhoras que estão acampadas no McDonald's é que elas são duas golpistas, que elas já tentaram alugar 2 apartamentos pelo Leblon e foram expulsas por não pagar. E ela Olha aí. Mano, é isso. Ela sabe o que elas estão fazendo, mano. Vocês colocaram aqui, ó. Tem restaurante que tem tempo pra você ficar. Tem na lei que o estabelecimento pode impor regras próprias. Mas o McDonald's, a regra é mundial. Elas sabem disso e sabem que não vai ter uma movimentação mundial por causa delas, tá ligado? inclusive voltou a falar sobre essa questão racial. Pois é, Diego, não tem como não fazer esse recorte racial. Inclusive, quando eu conversei com o rapaz do bar, ele falou o seguinte: olha, se eu, negro, morador de comunidade, acampo ali no McDonald's com um monte de mala, eu não fico 24 horas até aparecer um policial, Não fica 24 minutos, pá. aparecer um segurança, alguém pra me expulsar daquele lugar. Gente, assim, não dá pra entender, sabe? Porque elas parecem realmente personagens de filme. É que quando eu vi essa história, me lembrou realmente muito a Ana Delvey, sabe? Do caso Inventando Ana, que tem até uma série na Netflix, que a gente já trouxe aqui no canal também. Porque é isso. A pessoa, ela cria uma coisa, uma situação e uma imagem de vida na cabeça dela, e é meio que como se a pessoa criasse a própria realidade e não aceitasse os fatos que estão na cara dela. E eu fico perguntando, tá, mas e esse marido? E esse marido aí, cadê ele? Por que ele não tá fazendo nada? O que tá acontecendo? São tantas perguntas, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas respostas, muitas perguntas a gente não sabe. Eu achei essa história completamente bizarra, mas agora vamos falar sobre a minha experiência do Lucas, porque o Lucas... Tá, perfeito, agora eles vão lá. Passou lá pra entender mais ou menos o que estava acontecendo. Eu vou até colocar um trecho pra vocês, porque a gente passou pela porta. Eu filmei, obviamente, só pra vocês verem as malas. Eu não filmei elas, eu não filmei o estabelecimento. 3 malinhas, 4 malinhas. Porque eu acho que não tem necessidade. Eu só filmei as malas pra mostrar pra vocês que de fato a gente foi, que a gente conversou com pessoas de lá. E a gente tentou fazer uma pesquisa ali pra tentar buscar novas informações, já que a gente já tava ali mesmo, a gente já ia comer ali, pra saber se as pessoas tinham novas informações sobre o que tava acontecendo ali. Eu conversei com uma pessoa, que obviamente eu não vou expor aqui, e nessa conversa essa pessoa disse pra mim que, de fato, elas estão ali há 3 meses, porque elas chegaram a falar, a gente tá aqui só 1 mês, vocês estão aumentando o tempo, e o funcionário falou que não, que realmente já tem 3 meses. Citaram que elas são agradáveis com algumas pessoas do próprio McDonald's e desagradável com... Elas estão participando até da reunião de trabalho já. Reunião de segunda ali pra falar das metas da semana, elas estão dentro já. Outras, todo mundo que tenta se aproximar delas, se for veículos de comunicação ou pessoas da mídia, que elas são extremamente grossas e ríspidas. Algumas pessoas conseguem trocar alguma ideia com elas bem por cima, elas não falam. Daqui a pouco elas vão pegar esse McDonald's pra ela e usa o capião. Falam muito sobre a vida pessoal, então são pessoas realmente difíceis de você ir além. Uma outra coisa que eu e o Lucas a gente percebeu, estando lá, é que realmente virou uma coisa de... Elas são celebridades. As pessoas, elas vão até lá pra ver elas. As pessoas estão indo até lá pra conhecer elas. Não...
e acaba passando, pegando um sorvetinho pro McDonald's, tá sendo ótimo, pá. Não conhecer, né? Porque ninguém consegue chegar lá e falar com elas, mas ver, passar, tentar uma aproximação. Teve umas meninas que estavam lá, que me encontraram, conversaram, pediram pra tirar foto comigo, que chegaram a falar, ai, eu queria tentar tirar uma selfie com as duas. E eu pensei, gente, elas estão realmente se tornando celebridades. As pessoas querem tirar selfie com elas. Também uma coisa que falaram é que a menina sempre sai pra trabalhar. Então, realmente, ela tá tentando trabalhar, tentando fazer o dinheiro dela. Ah, ela sai de lá pra trampar? Fica só a mãe. Porque no dia que a gente tava lá comendo, a gente perguntou onde tava a mais nova e eles informaram, o pessoal lá do estabelecimento informou que a mais nova sai todos os dias pra trabalhar. Então ela tá trabalhando. Aparentemente ela tem um trabalho ali, ela trabalha e depois ela retorna. Cadê a sua funcionária? Não, saiu pra trampar. Já ela volta aqui. Já ela volta. Fica aí, daqui 6 horas ela tá aí. Pro McDonald's, enquanto a mãe fica ali com as malas. Então elas estão aí lidando com essa situação. O fato é que é uma grande interrogação pra todo mundo, até... uma coisa é fato. Se elas abrem o Instagram e o TikTok pra mostrar a rotina delas lá, elas fecham a público Tigrinho e alugam o AP no Leblon. Pessoas que a gente conversou da onde vem esse dinheiro que elas têm pra se alimentar ali no McDonald's, comer em outros estabelecimentos ali em volta. Da onde vem esse dinheiro? Isso é uma pergunta que fica, já que elas não têm dinheiro, aparentemente, pra pagar o aluguel. Então é realmente uma situação bem complexa. O fato é que isso virou meme, viralizou na internet aí de várias maneiras diferentes, que de fato elas estão sendo conhecidas praticamente como Ana Delvey brasileira. Mas já que nós não temos resposta pra tudo, nós temos algumas respostas sim pra dar pra vocês, que é sobre outros estabelecimentos e outros McDonald's. Tem uma casa em Singapura que eles colocaram um tema lá de McDonald's dentro da casa, sabe? Como se fosse um McDonald's, mas é tipo um Airbnb. O fato é que, como eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de McDonald's, eu também consegui encontrar vários McDonald's, porque elas falaram que era comum as pessoas morarem lá, né? Pesquisei e não achei, mas eu achei uns McDonald's muito diferentes. Olha esse McDonald's aqui em Lisboa. Super conceitual, gente. Achei super lindo. Tem esse Eu já fui em Lisboa, não vi não. outro na Hungria, que ó, que chique. Praticamente você mora num palácio. Tem esse aqui que é em Roosevelt, nos Estados Unidos, Caralho, esse aqui é do Star Wars. que é um tal de Mac meio alienígena, sabe? Que é a capital alien do mundo lá nos Estados Unidos, né? Esse lugar Roosevelt. E aí, aparentemente, tem essa decoração meio alien e tal. Enfim, muitos McDonald's diferentes, que já que elas falaram que é comum quando elas viajarem pra outros lugares, tem outros McDonald's. No McDonald's da Índia, os hambúrgueres não são de carne de boi, né? Sabia? Muda os hambúrgueres lá. Pode se hospedar também, né? Até porque vai ser uma coisa super cultural, né? Já que elas gostam de uma coisa cultural, a gente que não sabe que não podia fazer isso, né? Depois todo mundo poderia, a gente que não tava sabendo mesmo. Daqui a pouquinho surge o teste, né? Qual o McDonald's ideal para você Qual morar? McDonald's combina com você pra você morar? Pois é. Enfim, o fato é que a situação é extremamente complexa, é uma situação extremamente sensível, tem muitas vertentes, mas não tem como a gente não achar que é a questão de não aceitar nada mais baixo. Antigos ricos que não entendem que a Na Índia não é carne de soja? Não sei, mas tem tipo mais opções de frango, mais opções de peixe também, né? Que a vaca é sagrada lá, né? As outras carnes acho que eles consomem, né? situação acabou. Uma coisa que eu acho que todo mundo deveria levar pra vida, isso em todos os aspectos, gente, a vida é literalmente uma roda gigante. Ah, é uma frase clichê. É clichê, mas é real, tá? Não é porque hoje você tem um puta poder aquisitivo, muito dinheiro, que você vai ter dinheiro pro resto da sua vida. Não é porque hoje você não tem dinheiro, você não tem condição, você paga as coisas apertado, que você vai ser pra sempre assim. A gente tem que entender e saber levar a vida de acordo com a nossa realidade. É só parcelar as coisas, depois parcela a parcela do cartão. E não tem nenhum problema a nossa realidade ter diminuído, ou a nossa realidade ter aumentado, a gente querer viver coisas maiores, ou a gente apertar e ter que viver coisas menores. Não tem problema. O que não dá é pra gente tentar viver uma vida que não cabe mais na gente e começar a fazer outras pessoas sofrerem por situações que a gente tá fazendo elas passarem. Pô, você aluga um aluguel, a pessoa conta com aquele dinheiro de você pagar o aluguel. E aí você não paga o aluguel, simplesmente começa a dar golpe em todo mundo e não pagar nenhum aluguel nunca mais, porque você acha que não tem que pagar o aluguel. Simplesmente você entrar num lugar, num estabelecimento comercial e falar, eu vou morar aqui até eu achar um apartamento porque eu vou morar aqui. Gente, é um pouco estranho, sabe? Então não é uma questão de, tem que ter pena, eu acho que é uma situação muito complicada. Não tem que ter pena, não. Se fosse... que não é ninguém que tá sofrendo de dinheiro, não. É só gente que não tá aceitando mais, que não é milionária mais, né? Mas tem dinheiro pra viver. Não tá querendo viver normal. Porque a gente vendo o histórico e toda essa situação, não tem como a gente não achar que elas são pessoas extremamente egocêntricas. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho meio bizarro o modo como elas estão agindo. Não só com as pessoas que querem ajudar, com a prefeitura, em toda essa situação, e esse ego e esse nariz empinado em uma situação que era só, gente, realmente estamos passando por questão e é isso. Tudo bem. Mas é óbvio que eu quero ouvir a opinião de vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Se Só tem maluco. você
vocês souberem informações que eu não trouxe aqui no vídeo, fiquem à vontade também pra colocar nos comentários. Lembrando que, gente, comentem aqui de maneira respeitosa, obviamente, né? Mas eu vou ler e vou responder vocês aqui, quem souber mais informações. E qualquer novidade sobre esse caso, que pra mim é extremamente bizarro e complexo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Se isso não acabar virando documentário, né, gente? Que eu tô começando a achar que daqui a pouco Netflix, Amazon, HBO, o povo daqui a pouco vai lá e vai chamar pra fazer... Eu, amanhã, tô mudando pro McDonald's. Tô escolhendo qual McDonald's aqui de Maringá é melhor pra morar. documentário, porque a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, né? Porque a gente viu isso acontecendo com a Ana Delvey, enfim. E daqui a pouco, vai que? Daqui a pouco elas estão na fazenda, ou então daqui a pouco elas estão lá... Adora, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa Carlinhos Maia, ele falou? acontece, né? Enfim, quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo e eu trago mais novidades. Qualquer coisa a gente vai falando por aqui. E o mais engraçado é que o McDonald's tem um hambúrguer chamado Quarteirão. Aí você pode morar, comer o quarteirão, você mora ali no quarteirão? Meu Deus do céu. Fechou bem o vídeo, fechou bem o vídeo. Fechou bem o vídeo. O menino ali do lado fechou bem o vídeo. Ai, cara, que doideira, né, mano? Que doideira. Pô, amanhã eu tô mudando. Amanhã eu tô mudando. Mas acho que eu vou morar no BK, hein? BK é mais gostoso que o McDonald's. Será que também a regra é a mesma? Pode morar lá, será?